Deus não é o todo, não é infinito, não é o eterno, então não tem poder que divide com ele. Não tem como. Se você tem uma coisa que é infinita, isso é matemática. Se você tem uma coisa que é infinita, esse infinito não pode ter partes. Para os princípios originais das antigas tradições religiosas, o Vedanta dos hindus, a Kabbalah, o gnosticismo, o todo, o eterno, Deus, ele é infinito. Ele não está separado da obra. Não tem como uma coisa infinita ser uma coisa e você ser outra. Então o próprio conceito de existir um Vilela, existir um Vic, existir Deus, já mostra uma separatividade do infinito, que não pode existir. Se o infinito para ser infinito, ele tem que ser todas as coisas. Então é como se a nossa realidade fosse o corpo de Deus, que se manifesta de formas diferentes. Uma grande energia primordial da vida se manifestando de formas diferentes. Então para os hindus do Vedanta, por exemplo, não existe dualidade. Né? Não existe essa polaridade de bem e mal, separação. Porque a partir do momento que Deus é infinito, Deus é todas as coisas. Se existe você e existe Deus, já tem o princípio de separatividade. Deus tem um limite, eu tenho outro. Como é que Deus pode ter um limite? Não tem. Então Deus não está no tempo, não está no espaço, é infinito, e ele está ocupando esse lugar, entre aspas, não é um lugar, mas de ser a fonte da vida de tudo que existe. Tudo é plasmado com essa energia primordial. Entende? Então eles tinham esse conceito, não tinha essa questão de rivalidade do poder divino. Então aqui no livro de Jó, Deus coloca um anjo para testar Jó. Satã de novo aparece aqui ele aparece já como Ha-Satan. Então mudou Le-Satan, com o prefixo da letra Lamed, que era uma preposição, como Ha. Ha, com o Dagesh, é um artigo do hebraico. Ha-Satan, o Satã. Então aí já tem o nome, o Satã. Não é mais indica uma condição, como nos outros livros. Aí já é uma personalidade. Ha-Satan, o Satã, o adversário. Então aqui em Jó é um personagem, é uma entidade. Porém, é dito no livro de Jó que ele foi colocado por Deus no caminho de Jó para testar a fidelidade, a espiritualidade, o equilíbrio de Jó. E aí não é uma coisa que Deus fica provocando também, porque ele é narcisista, ele é megalomaníaco. É para testar o equilíbrio do cara, para ver se Jó realmente tinha um equilíbrio espiritual. Por isso que tira tudo dele. É um próprio anjo, o Satã do livro de Jó está subordinado a Deus. Está escrito aqui que Deus colocou, autorizou. Ele pediu para o Satã para provocar Jó. No livro de Zacarias é a mesma coisa. No livro de Zacarias é Josué, que é um profeta, um sumo sacerdote de Jerusalém. Coloca-se um anjo de um lado e o Satã do outro lado de Zacarias, para testar ele também, o acusador, fazendo o papel de acusador. É como se fosse um cara, Josué falasse assim, eu sou bom, aí ficasse um cara do lado falando assim, mas e quando você... Aquela treta lá que teve uma treta lá, tal, pá, não entende direito. É só para trazer essa sombra que o ser humano não quer olhar, mas que ele precisa lidar. Eu tenho que ser justo comigo, eu tenho que ser muito transparente comigo. E Satã traz isso, entende? Não tem nada a ver com o diabo. Onde que começa o diabo, então? Depois que eles voltam da Babilônia. E aí você tem no livro de Crônicas, que é um livro muito dúbio, o livro de Crônicas, já no final da Bíblia está o livro de Crônicas, muito dúbio, tá? Que tá aqui, ó. Aqui Jó. Aqui 1 Crônicas. Aqui, no livro de 1 Crônicas, também aparece a palavra Satã. Aí só Satã, o nome, Satã. Então, quando que aparece a primeira vez Satã na Bíblia como uma entidade, aí sim, do mal. Tá. Separada de Deus. Separada de Deus. No livro de Crônicas, e aí você tem no capítulo 21. Em que contexto? Então, o Satã levantou contra Israel e incitou Davi a recensear Israel. O que é recensear? Fazer o censo, o levantamento. Isso era visto como uma prática abominável pelos judeus, a não ser que fosse por autorização de Deus. Elohim. Então, dizem que, aqui no livro de Crônicas, que então Satã levantou contra Israel. Né? Aqui já é um inimigo de Deus. Só que essa mesma passagem aqui dizendo que Satã se levantou contra Israel, se você for lá no livro de 2 Samuel... Se você for lá no 2 Samuel, que é um livro mais antigo, 2 Samuel, capítulo 24, olha o nome Satã, o que vira, o que era. Cadê? Lê aqui em voz alta. Onde? Aqui no começo? E a ira do Eterno. E a ira do Eterno, a ira de Deus. O quê? Satã virou a ira de Deus? Não. Ali no livro de Crônicas, ele já tem esse aspecto de diabo, do mal, de inimigo. Mas o livro de Crônicas, na verdade, ele está falando de uma passagem histórica que eles já tinham relatado antes no livro de 2 Samuel. E aqui ele está dizendo a ira de Deus.
Então, eles migraram esse conceito de um arqui-inimigo da criação depois do contato dele com os babilônicos. E esse livro de crônicas, que coloca Satã então como alguém do mal, que testou Davi para fazer o recenseamento de Israel, se você pegar o mesmo livro, a mesma época, num livro anterior que eles tinham relatado essa passagem, então é como se eu escrevesse hoje o que eu passei o meu dia, e daqui 400 anos de história, 600 anos de história, você escrevesse o Vic passou isso no dia dele, e colocasse uma coisa totalmente diferente. No primeiro livro onde eu escrevi, está escrito a ira de Deus, não Satã. Então não existe diabo na Bíblia. Diabo é uma invenção dos Zoroastras. É uma invenção... Nem no Novo Testamento? Não, nem no Novo Testamento. Isso não existe. É uma tradução muito ruim. Agora a gente vai entrar no mistério de Lúcifer. Tá. Que também é outra coisa que o pessoal, tipo, pira nisso. Vilela, só pra concluir. Eu não estou dizendo que os judeus não acreditavam que existiam forças... ruins, malignas, energias negativas. Eles acreditavam. Os hebreus acreditavam. Eu também acredito. Sou sacerdote de um templo luciferiano. Eu vejo casos de pessoas que têm realmente um espírito muito negativo na vida delas.